Boa noite, gente. É... Quando eu canto é para aliviar Tá bom o som? meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. O som tá bom, gente? Quando Elisa, eu estou Maiara. sentindo a luz Acabei de ver que a Bela Gil iniciou um vídeo aqui. estou Então, ajoelhado temos uma concorrência. aos pés de Deus, canto Valeu, para Elisa. anunciar Oi, o Mauro. dia, canto para Vou deixar um amenizar pouquinho a música rolar, porque essa música é muito linda noite, para abrir nosso programa hoje, pra nossa live, terminar as sobre dores criação. do novo e a luta para se viver. Aguardando a Maiara entrar. Oi, amiga. Criação, só continuação. Oi, Mai. Quero agradecer. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Dá um tempinho aqui para o pessoal entrar. Eu tava muito Sim. nervosa hoje para essa live. Eu demorei um pouco para te chamar. Desculpa, tá? Tá justo, tá super justo. Oi, Olá Vise. para todo mundo que tá aqui, Rise. Amiga, você quer brindar pra gente dar Eu aquela. quero brindar, assim. Eu vou Eu brindar com tava. café. Ah, bom, tudo bem, tudo bem. É, eu tava na dúvida se eu tomava alguma coisa ou não e, e decidi tomar. Tá bom. Então, É vamos brindar. Eu nóis. tô com uma cachaça aqui, mel e limão. Maravilhosa. Isso é bom que mata tudo. Melhor, cura tudo. Dá uma coragem também, É que isso. especialmente esses dias não estão fáceis, não é mesmo? É mesmo. É mesmo. Mas a gente escolheu um tema muito, muito, muito especial hoje, que é criação. E a gente separou coisas muito incríveis para mostrar, para falar. E bora começar então? Vamos começar no primeiro bloco? Primeiríssimo bloco. Deixa eu colocar aqui. Primeiro bloco. Bom, minha gente, na verdade, eu acho que só para lembrar que a live a gente faz toda quinta-feira, às 6 da tarde, e a gente divide essa live, a gente tem costumado dividir a live em 3 blocos, sendo o primeiro bloco a gente apresenta da nossa biblioteca algum livro que fale sobre esse tema que a gente escolhe de uma forma um tanto, eu diria que aleatória, assim, mas no final das contas sempre tem algum sentido, né? A gente encontra um sentido. Nem sei se é tão aleatório assim, mas eu acho que é como você sempre fala. As coisas estão no mundo, a gente só precisa aprender, né? E quando a gente decide um tema, essas coisas, esses livros também saltam ali aos nossos olhos, ou são livros que imediatamente a gente fala, nossa, eu quero falar desse livro, ou eu quero falar dessa pessoa, quero entrevistar Sim, essa pessoa, né? Então, realmente não é. Os temas acho que são mais aleatórios, mas. eles são abrangentes, na verdade. A gente procura temas que sejam mais abrangentes para que desse universo a gente possa guiar um pouco pela biblioteca, pela história de pessoas, numa entrevista também. Sim, total. E, na verdade, esse Opa! tema, inclusive, eu lembro que foi uma conversa que a gente teve uma vez por WhatsApp, por mensagem, e aí eu tinha sugerido alguns temas, e aí esse tema criação surgiu, porque eu estava olhando, na verdade, a minha estante de livros, e eu queria muito falar desse livro, que se chama Criação. E junto com esse tema criação, você também tinha a ideia de falar sobre poética, que no final é algo que se conecta bastante, né? Então, Exatamente, exatamente. Tem essa historinha bem massa por trás aí da escolha desse tema.
e Sim. dessa nossa telepatia. Ai, amiga, muito bom. A gente trabalha pela telepatia do som, né? Nossa, total. Né? Terapia do som, isso também. Né? Mas, ó, então eu vou falar desse livro aqui que se chama Criação. E vai estar aí ao contrário para vocês, mas essa é a capa do livro. Uhum. O livro, ele traz aqui na capa, na verdade, é como se fosse um peixe. E ele tá numa espiral, assim, é um peixe verde, como se ele estivesse numa espiral para dentro dele mesmo. Esse livro, ele foi feito em parceria do Baju Xian e da Gita Wolf. O Baju Xian, ele é um dos mestres da arte Gondi da Índia Central. E a Gita Wolf, ela é uma editora indiana também. Uhum. E aí juntos eles criaram esse livro que é como se fosse uma antologia dos mitos Gondis sobre criação. E quem são esses Gondis, né? Gondi, na verdade, é uma comunidade lá da Índia Central que tem como duas vertentes assim a oralidade. Então eles passam muitos mitos, eles passam muitos ensinamentos por meio da oralidade. E eles também têm uma arte gráfica que é muito específica deles. E é essa arte gráfica que vai permear o livro inteiro. Essa arte está nas casas deles, está nos tecidos que usam, está nos Essa objetos. arte são serigrafias? No livro, ele usa. O livro é feito em serigrafia, mas a arte Uhum. Gondi especificamente é quando eles colocam vários detalhes, assim, tá vendo? Tem esse lance meio do pontilhismo. Uau! E as figuras também, elas costumam ser mais bidimensionais, como essa daqui. E também é Sim. cheio de símbolo. As artes deles são cheias de símbolo. Sempre tem muito significado, né, por trás dessa ilustração. E aí, amiga, como você perguntou também, esse livro ele é feito em serigrafia. Uhum. Ele também é feito em papel artesanal, então ele é um livro muito delicado, assim, ele é muito sensível, ele é muito gostoso de ler também, assim, de passar mesmo. Ele tem uma textura, tem um cheiro gostoso também. Adoro o cheiro de livro. Isso é verdade. Mas Vamos só abrir esse parênteses, que a Mayara ela tem essa fissura. A gente vai na livraria, quando a gente ia em livraria, né? A gente vai na livraria e a Mayara, ela tá na estante, ela pega um livro e abre e cheira. Isso é muito bonito de ver. A gente poderia fazer um curta-metragem, Mayara, sobre essa sua fissura. o cheiro dos livros. Então, amiga, na verdade esse livro, ele traz então vários mitos sobre a criação que os Gondis eles contam entre eles, né? Uhum. E aí dentro dessa série de mitos, eles acabam fazendo, na verdade, uma historinha, criam uma narrativa, como se fosse um grande mito da criação, assim, de tudo, na verdade. Então ele chega desde a criação do universo, que antes do universo existir, o que existia era o nada. Então, eu acho isso muito bonito, na real. E aí, do nada, que é essa primeira imagem, essa primeira imagem representa essa primeira criação. A primeira criação seria a água. Então, é esse peixe aqui, em volta dessas bolinhas. E Uau! ele comenta aqui que o peixe é o símbolo Gondi da água. Aqui desenhei a forma de um peixe, mas ele ainda está esperando para nascer. É um vazio em forma de peixe, borbulhando na água. Então é uma coisa muito linda, assim, na verdade, que ele comenta como é que surge a água, ele começa a comentar como é que surgem alguns elementos do planeta. Então vem o ar, que é o sopro da vida, aí depois vem o barro, na verdade, que a partir do barro criam-se vários tipos de terra. Aí ele divide a terra em 7 tipos de terra, sendo a terra fértil, a terra montanhosa, a terra de rochas. E é do barro também que cria-se a arte. E essa conexão que ele faz também é muito interessante, assim, de como é que o barro, além de ser esse elemento fértil para a humanidade, para poder plantar e tudo mais, semear, também é algo que faz com que a gente pegue esse barro e crie
elementos, crie objetos, crie casas e construa coisas. E as primeiras artistas da comunidade Gondi foram as mulheres. Foram elas que pegaram barro e começaram a criar coisas. Então, Uau, que isso é muito lindo. significativo. E ainda também nessa Que ideia. é que interessante isso, né? Porque toda essa história bíblica, assim, também, né? Do homem, do barro e tal. Sim, E aí a gente tem uma leitura do ponto de vista de mulheres, né? E do ponto e de poética de mulheres, né? Mulheres fazendo também. Que sim, bonito, sim. Mai. E eu acho que também é um As ponto de pessoas estão vista. comentando aqui, preciso desse livro. Ai, minha gente, esse livro ele é um mimo, assim, na verdade. Ele também. E aí eu acho que ele fala também sobre a criação do tempo, que o tempo é uma dualidade, então a gente tem o dia e a noite, a gente sempre vai ter isso, as estações que são cíclicas e que. Só para amarrar aqui direitinho, para cada mito que ele conta, porque tudo isso que eu tô falando é um pouquinho sobre um mito. Então, Uhum. ele fala aqui sobre um mito e uma frase Esse bem. mito, por exemplo, é qual? Esse mito aqui eu vou ler. Que ele fala aqui numa frase bem pequenininha. Esse mito que é o ovo original. Animais e Uhum. seres humanos originam-se do ovo. O ovo, por sua vez, está dentro do ventre, do qual emerge toda a vida. Então, eu acho que mais uma vez também tem essa simbologia da mulher, né, como uma grande criadora. E junto com essa frase do mito, ele também faz essa ilustração em serigrafia. Essa ilustração em serigrafia é feita pelo Baju Xian, que é esse artista Gond. Certo. Então, vou colocar aqui para vocês verem os detalhes, que é muito lindo. Então, aqui ele resolveu fazer, na verdade, um grande ovo. E dentro desse Uhum. ovo, a gente tem vários tipos de seres, vários animais dentro desse ovo. Então, é como se a gente tivesse um grande ventre, na verdade, esse ventre aqui criador, de várias formas diversas de animais. Então, assim, eu acho que ele é um Que livro livro muito. bonito. Eu acho que ele é um livro muito bonito mesmo, também concordo. E que ele faz esse link, né? Desde a criação a partir do nada até chegar também nessa criação, o que os seres humanos, na verdade, eles criam com as próprias mãos. Que eu acho que é mais ou menos também a linha que a gente vai usar hoje aqui na nossa live. Massa demais. É, eles são, os dois também são os autores do livro A Vida Secreta das Árvores? Ele é um Porque eu um dos perguntei da ilustradores. serigrafia, eu perguntei da serigrafia porque eu conheço o Vida Secreta das Árvores e amo. É um livro também para abraçar Sim, e, tem essa especificidade, né, de serem do papel artesanal, da serigrafia. sim. A Vida Secreta das Árvores também tem esse artista Baju Xian, mas tem Uhum. outros artistas Gond também. Então, eles Ah, tá. trazem vários artistas Gond, trazendo essas ilustrações também em serigrafia. E para cada árvore específica, eles trazem uma mitologia sobre aquela árvore da comunidade Gond. Então, segue a mesma linha que esse livro que se chama Criação, de conceito, assim, de trazer um mito e mais uma ilustração. Lindo, Mai. É, é um livro acessível, assim? Ele tá esgotado, você sabe essas coisas? Ele é um livro que você encontra em livrarias, sim. Uhum. E, se eu não me engano, em algumas livrarias ele vai estar na parte infantil, infanto-juvenil. Interessante. Porque é ilustrado, né? Então as pessoas acabam colocando nesse gênero. Se é ilustrado, vai para o infanto-juvenil. Mas eu acho que em outras ele entra num livro de arte, assim. Então, numas livrarias maiores é possível de encontrar, sim. Embora seja uma edição limitada, por causa de tantas coisas manuais, né? Bom, alguém falou aqui que tem na Amazon, mas acho que tem também em
Não tem na Banca Vermelha, mas tem na... É. Não tem. Ele é uma edição da Martins Fontes. Eu lembro que já vi na Livraria Cultura, não. Na Travessa vai ter. Travessa. Exatamente, na Travessa. É, Boa noite para todo mundo que chegou agora. Será que eu falo então já do meu? Sim, né? Sim, amiga, por favor, fale do sim. O livro que eu escolhi, assim que a gente escolheu o tema criação, é o livro Ritos do Nascer ao Parir, da Mana Bernardes. Foi publicado pela editora Bazar do Tempo. E, bom, eu teria mil coisas para falar desse livro, dessa relação com essa artista, né? Mas eu escolhi principalmente o Ritos do Nascer ao Parir porque ele é um livro de uma mulher artista que decide ser mãe e ela quer abrir espaço na vida dela, ela quer revisitar a história dela para abrir novos caminhos para então conceber uma criança, né? E aí eu separei aqui, porque logo no início a Mana Bernardes ela explica em poucas palavras o porquê que ela está fazendo esse livro e porquê que ela decidiu ter um filho também. E aí ela diz assim que não que eu precise ter um filho, mas preciso criar. E criar uma pessoa é o que eu acho pertinente para o milênio. Então, na hora da decisão do tema, eu me lembrei desse trecho, que é bem o início, assim. E criar uma pessoa, né? Nem sempre a gente associa a criação a esse criar do cuidado, enfim, acolher, educar, né? E eu acho que é um ponto de vista bem interessante, assim, com relação à ideia de criação, né? E esse livro, ele foi escrito em 10 cadernos, manualmente. A Mana, ela é bem conhecida por conta da grafia, né? Da escrita dela. Aqui até nas páginas é a própria letra dela, né? Então, esse livro foi escrito manualmente em 10 cadernos, depois foi editado. A editora aqui também fala na orelha do livro sobre a Mana e essa fissura por fazer. A Mana é uma pessoa que faz o tempo todo, faz comida, faz ligação, enfim. E no Ritos do Nascer ao Parir, ela conta a história da relação com as matriarcas da família dela, né? Mas fala principalmente da relação dela com a mãe, que é a Ruth, que é uma poeta e arte-terapeuta. Ela também fala da relação dela com o pai, que era cineasta. Então, o criar sempre esteve, né? É o que a Mana respira, assim, é criação. Sim. E tem uma curiosidade, eu não me lembro se está no livro, mas isso eu sei, em alguma ocasião a Mana me contou que, eu acho que está no livro também, que a mãe dela uma vez falou para ela, eu tive vocês, ela e os irmãos, né, para terem muitas mães, então para serem criados por muitas mulheres e por muitos homens, e pensar nessa ideia da criação como a aldeia, né, como o coletivo, também é bem interessante, né, fazer essas comparações, assim, desse livro com isso. E, bom, é um livro sobre as cicatrizes, sobre traumas, sobre as cicatrizes, sobre o que fica dessas cicatrizes, né? As memórias e como elas são revisitadas e reescritas, né? Porque também eu e a Mayara, a gente gravou uma performance da Mana apresentando esse livro. E a mãe dela, na ocasião, falou, eu não consegui ler ainda porque tem coisas que ela inventou demais. Então tem isso também, né? Quando a gente cria, tem como autores, como autoras, a gente tem esse poder também, né? De fazer do nosso jeito, né? Então, não é porque eu tô contando a história da Ruth que
que vai ser a verdade dela, vai ser a verdade que a Mana escolheu falar ali, né? E como ela fala também, né? Como Sim, ela encena tudo isso, né? é. E eu E eu lembro, escolhi. amiga, Ah, desculpa, pode falar. que eu também li esse livro e eu lembro que ela foi criada de forma coletiva, de fato, né? Tipo, ela não foi criada só pela mãe, ela foi criada em vários núcleos familiares, assim, de alguma forma. Então, eu lembro que teve uma época que ela morou como se fosse numa vila, assim, e era todo mundo muito acolhedor, né? Então, realmente ela teve essa criação coletiva. Sim, sim. O livro começa. Ele é basicamente cronológico, assim, né? Ela começa falando da, de como ela foi concebida e depois de como ela foi criada e por todos esses lugares físicos que ela passou, as mães que ela teve, os pais, né, as pessoas que colaboraram nessa formação dela mesmo, Sim, como sim. mulher. Acho que é isso, é um livro escrito por uma mulher, então ela fala como que ela se formou como mulher, né? Isso é bem legal também. E será que eu posso? Temos tempo? Temos um tempinho. Eu Temos. queria. Porque o livro também abre com uma fala, com uma frase que ela fez para a mãe quando ela era adolescente, que é: Mãe, por que você coleciona vasos? Aí a resposta da mãe é: porque eles contêm vazios que me ajudam a criar vocês. Cara, eu não poderia ter escolhido outro livro assim. Esse livro é muito tocante assim para mim, né, por falar da criação dessa forma. Enfim, e é isso. Muitas e muitas. É um jeito da gente ressignificar também a nossa história, né? Eu dei ele de presente para minha mãe. Você também deu para sua mãe, né, Mai? Sim, E a gente estava ali envolvida no lançamento em São Paulo, no lançamento no Rio também, né? também, Que a gente sim. viu e então a gente participou de alguns processos dentro desse processo de criação dela, né? Porque são muitos. Então é legal, é bem Muito legal. massa mesmo. Não sei dizer o que trouxe como síntese. Minha mãe me fez e me desfez. A mulher que sou cria e precisa se entregar cada vez mais. Bonito, né? Maravilhoso. Então, E é muito esse livro interessante tem também. na banca vermelha, minha gente. E é muito interessante, amiga, também essa frase dela do vazio do vaso, porque é justamente como é o primeiro mito Gondi, né? Da criação. A criação vem do vazio, né? Sim, do Então, barro, né? não, do vazio. Depois vem barro. Ah, tá. Que ela fala que ela coleciona os vasos por causa dos Porque vazios. contém vazios. E Isso. aí tem essa coisa do vaso também, que Sim, sim. tem, Que que é feito pode de vir do barro. barro, né? É, sim. Enfim, é Sim. maravilhoso. Adoro. A Maria. Maria! Oi, Maria. Ela disse ritos do nascer ao parir. Isso. Um beijão pra Mana, onde quer que ela esteja. Maravilhoso. Bom, amiga, vamos seguir para o segundo bloco, que eu acho que vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar. Com o que a gente falou Vamos também. seguir pro segundo bloco. Vamos seguir. Vou botar aqui uma musiquinha. Vou respirar fundo aqui, porque hoje eu já chorei ouvindo essa música. Meu Deus. Tá demorando pra entrar a música, mas Tá tudo tudo bem. bem. Deixa eu ler aqui uma. A minha mãe, Verônica, falou: Olha como é importante vocês falarem dos livros e das histórias, pois realmente eu ainda não li. Agora eu vou correr pra ler. Oh, meu Deus. Que Oi, um beijo. massa. Bom, eu vou. Enquanto
reconecta aqui para eu colocar essa música. Agora sim, acho que vai. Aproveitar enquanto está no instrumental só para dizer que essas músicas estão na playlist da Banca Vermelha também. Recolher cada vago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Ai, amiga, que emoção. Muita emoção. Esse homem é muito forte. Descer para a cama, recolher. Essa música é O Cio da Terra, do Milton Nascimento. Vou deixar ela baixinha aqui. Você quer começar falando, Mai? Eu posso falar que nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre duas artistas, na verdade. Cada uma escolheu uma artista para falar. E além da gente contar um pouco da história dessa pessoa, a gente também vai falar um pouco sobre o processo criativo de cada uma. Ah, gente, desculpa, eu tô muito emocionada. Tá tudo bem, amiga. Você quer que eu comece falando ou você quer... Começa, porque você tem uma coisa muito linda para falar. É muito interessante, amiga, porque essa semana aconteceu esse... Acho que eu queria, na verdade, contextualizar um pouco que na terça-feira teve o blackout, né? Que eu acho que muita gente viu isso acontecer no Instagram. Sim. E nas terças e nas quintas, pelo Mais Um Coletivo, a gente costuma falar sobre fotolivros. E a gente decidiu dar uma pausa nessa atividade que a gente estava fazendo, porque a gente percebeu que a gente precisa exercitar também o nosso olhar sobre a arte, sobre os livros, sobre as fotografias de quem a gente fala, de quem a gente admira. Eu, particularmente, percebi que eu tinha um livro de uma pessoa negra na minha estante e o resto é tudo de gente branca. Então, isso é muito difícil também da gente assumir, assim. Sim. E aí, nisso, eu acabei me debruçando em várias pesquisas. Cadê esses fotolivros? Cadê esses fotógrafos? Esses fotógrafos existem, mas eles não são representados por editoras, em sua grande maioria, assim. Sim. E aí eu cheguei nessa artista que talvez eu já tinha ouvido falar, mas eu também nunca tinha pesquisado muito sobre a história dela, que é a Rosana Paulino. E ela é uma artista visual daqui de São Paulo, da freguesia do Ó. E ela tem uma história muito interessante da infância dela, de que ela não brincava de bonecas, ela desenhava vários personagens. E aí, com esses personagens que ela brincava, esses personagens que ela criava junto com as irmãs. E elas moravam também numa casa próxima ao rio. Então, essa terra próxima do rio, que era um pouco mais de lama, assim, ela também começou a criar objetos e começou a criar figuras dessa terra. Então, ela sempre teve, desde a infância dela, esse contato de criação mesmo, e foi aí que surgiu a Rosana Paulino, artista. Então, eu acho que mais uma vez a gente chega Mais nessa uma ideia, vez. essa ideia do barro, né? A criação do barro, assim. E ela, como uma artista, mulher negra da periferia de São Paulo, ela refletiu muito sobre isso para falar sobre isso na arte dela. Então ela ia aos museus, ela ia nas exposições e ela não se via representada ali. Aliás, ela via o corpo dela representado nos museus, sim, mas por artistas que não pertenciam a aquela população, né? Então ela percebeu que ser artista é, de alguma forma, ter voz. É ter voz e dar voz. E, enfim, ela também discorre muito sobre que a cultura brasileira ainda é eurocêntrica e que não reconhece ainda também a especificidade de cada população que a gente tem no Brasil e é tão rico culturalmente, né, em relação a isso. E aí ela percebendo tudo isso, assim, ela resolveu, tá, beleza, eu aqui que tenho essa fissura, tenho essa vontade de falar
vou começar a ocupar esse espaço também. E ela ocupou com muito primor, na verdade. Ela ocupa com muito primor. É, ela foi bolsista de várias bolsas internacionais, residente de várias coisas aí que eu já não sei nomear, porque é tudo nome gigante. Mas ela é uma artista que ela começou a ter uma relevância nesse circuito de arte aqui no Brasil e logo depois internacionalmente, a partir de Sim. 1994, quando ela fez a exposição, quando ela lançou essa obra que é Parede de Memória. E aí nessa Ah, parede tem de uma foto aqui. É sim, essa? é essa. Nessa obra, ela recolheu retratos de pessoas da família dela, então retratos de familiares, colocou numa almofadinha e dispôs de várias formas. São 11 retratos no total, mas o jeito que ela arranjou, ela conseguiu compor uma obra com 1.500 retratos no total. E esses retratos, eles são costurados como se fossem patuais Uhum. nessas almofadinhas. E aí é uma forma também dela ressignificar, aqui eu preciso dar uma olhada aqui, ressignificar a classificação etnográfica de livros de história sobre a população negra. De livros de história, livros Uau. de geografia, de antropologia, que geralmente é feito por homens brancos. Então, era um jeito dela rever e de refazer também. E aí, uma outra obra dela que é muito interessante, que é Assentamento. Ela queria muito abordar o conceito do trauma das pessoas escravizadas. O trauma da pessoa que é tirada do seu ambiente familiar, jogada no porão de um navio e depois lançada num lugar que ela não sabe a língua, que ela desconhece, não sabe o que, que vai fazer, é vendida, enfim. Esse trauma da pessoa que é escravizada, né? E aí, o que, que ela pensou para transfigurar isso numa obra de arte foi pegar esses. Isso, na verdade, são umas figuras também de um pesquisador da época. Ela Uhum. imprimiu isso em tamanho real, ela recortou e depois ela costurou novamente. E a costura dela, na verdade, não se encaixa. E aí a ideia dela de não se encaixar é Vou justamente colocar porque um detalhe. o que ela chama de o refazimento não existe. Não tem como refazer. Isso já foi feito. A pessoa já foi traumatizada com isso. Então, era isso que ela queria trazer com essa ideia dessa costura que não se encaixa e falar sobre esse trauma, né? E aí também vem um pouco desse processo criativo dela. Ela tem essa ideia, ela tem esse conceito e ela, a partir disso, ela vai procurar pelas técnicas que ela vai utilizar para conseguir transpor isso para Uhum. uma arte. Então, pode ser por meio da fotografia, de gravura, de desenho digital, colagem, o que for, de costura. Ela usa muito costura também nas obras dela. Ou mesmo se ela tiver que inventar algum tipo de técnica, mesclar técnicas, ela vai fazer isso para conseguir juntar o conceito com a técnica dela como artista visual. Então, ela é uma mulher muito potente, assim. Existem várias entrevistas dela no YouTube que eu super recomendo assistir. O jeito que ela fala é super didático. Além de tudo, além de ser uma artista visual, ela é uma pesquisadora. Ela também é uma educadora, então ela tem esse dom da palavra muito forte, né? É muito massa mesmo. Rosana Paulino. Vou falar Rosana Paulino. quantas vezes forem necessárias o nome dela. Teve o Lucas falou que para a gente colocar, divulguem depois se puderem para a gente pesquisar mais. Lucas, galera, a gente sempre faz um post no nosso site, no blog, com tudo que a gente comentou aqui na live. Então, as lives anteriores estão lá. Essa com certeza vai estar. A gente coloca, disponibiliza o áudio dessa nossa conversa aqui, né, Má? Sim. E aí, enfim, o trabalho da Rosana vai estar lá, Sim. como ele merece ser visto. Quer dizer, com certeza
ele merece ser visto de outra forma, né? Ah, sim. Ele teve no MASP, enfim, Mas teve em acho vários legal isso lugares. que você falou dos vídeos no YouTube. E essas coisas são muito interessantes. Eu, por exemplo, para falar da Jarid, que é de quem eu vou falar, vi muitas coisas no YouTube também. Eu acho que sempre não dá para refazer, mas sempre é tempo da gente começar, né? Sim, sim, A sim, fazer, a sim, com procurar, a certeza. saber. Foi por conta foi porque a gente identificou essa falha, enfim, esse abismo na nossa formação visual, né? Que a Sim, gente não tem livros de fotografia de pessoas pretas. Claro, não é nada ainda, mas a gente está correndo atrás disso, né? Para apresentar. sim, Muito com massa, certeza. mais ter falado da Rosana. Ela é uma artista Não, ela é grandiosa uma. mesmo. Ela é muito potente, viu, amiga? Muito Muito, potente. muito. Eu tinha visto essas imagens, numa, enfim, na repercussão de uma exposição. Não vi ao vivo, Sim. mas é isso. Ainda há tempo. Ah, sim. Esperamos que sim. Para quem está chegando agora, boa noite. Eu vou falar brevemente sobre a história da Jarid Arraes, que é, acho que chegou uma mensagem aqui. Jarid Arraes, espero que você goste dessa forma como foi anunciada, assim, tocando trombetas. Jarid Arraes, deixa eu colocar uma foto dela aqui. Essa escritora cearense de Juazeiro do Norte, região do Cariri, né? Ai, cadê? Tá aqui. Jarid Arraes. Vou ficar aqui, grudadinha nela, pra me inspirar um pouco. Bom, a Jarid, ela tem uma história que é muito inspirada provavelmente na forma como ela foi criada, em meio a cordéis e xilogravuras. Porque ela vem de uma família de cordelistas, né? O pai e o avô eram cordelistas. E num dos vídeos que eu vi no YouTube, inclusive, ela fala de como ela foi criada de uma forma plural, assim. Ela teve muitas referências, né? E da mãe, do pai, do avô, enfim. Só que ela quis fazer a história dela de um jeito subversivo. Ela quis manter essa essa vertente cordelista, né? E só que ela quis fazer de um jeito subversivo e o jeito como não poderia deixar de ser é falando da história de mulheres pretas, histórias de mulheres que ela não encontrou na 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 formação dela, né? Ela não teve contato na formação dela, na escola, enfim, nas pesquisas. E aí, em um determinado momento da vida, ela se dedicou a isso. Ela ficou 4 anos pesquisando a história de mulheres pretas, de, enfim, de vários lugares do Brasil. E aí ela criou uma série, mais de 70 títulos de cordéis com a história dessas mulheres. E 15 desses cordéis foram reunidos nesse livro que ela publicou, que é Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Que é um livro, uau, maravilhoso, né? A gente não vai falar desse livro específico, mas, e sim da história da Jarid, mas esse livro é muito simbólico, porque eu me lembro quando eu soube, eu cheguei na Jarid porque eu soube da história da Maria Filipa, que era uma escrava da ilha de Taparica, na Bahia, e, e de como ela e uma leva que ela juntou, a Maria Filipa, para expulsar, né, invasores brancos. E eu conheci essa história da Maria Filipa pesquisando assim sobre a ilha de Taparica e apareceu esse cordel da Jarid.
falando da Maria Filipa. E, cara, cordel é uma coisa muito deliciosa de se ler, né? E de se ouvir Sim. também, né? Acho No que é para ser livro, lido em voz alta mesmo, amiga. para ser lido em voz alta, total. No livro tem a história da Carolina Maria de Jesus. Bom, eu queria falar o nome de todas, se vocês me permitem, porque, inclusive, a mulher que fala, que escreve o prefácio, que é a Jaqueline Gomes de Jesus, ela fala que a gente precisa falar quantas vezes forem necessárias repetir os nomes das mulheres, né? E aí, nesse livro, da Jaride Arraes, tem a história da Antonieta de Barros, Aqualtune, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos, Luísa Maim, Maria Filipa, Maria Firmina dos Reis, Mariana Crioula, Na Agontimé, Teresa de Benguela, Tia Ciata e Zacim Bagaba. Todas heroínas, como ela intitula esse livro. E a Jaride também tem um livro de romance, ela tem um livro de poesia, e ela ganhou, em 2019, o prêmio APCA, né, que é da Associação Paulista de Críticos de Arte, com um livro de contos, que se chama Redemoinho, esse eu não li, mas se chama Redemoinho em Dia Quente. E a Jaride fala que esse livro é ela fazendo as pazes com o Cariri, com esse lugar de onde ela vem. Ela atualmente mora no Sudeste, né? Mas ela fala que voltar para o Cariri é como fazer as pazes com a própria história dela, né? E aí ela, no Instagram dela, quem quiser acompanhar, eu vou marcar aqui, que é o Jaride Arraes. Ela postou fotos do processo criativo dela, né? Dessa viagem de volta que ela fez para o Cariri. E aí tem essa foto aqui, que é dos ex-votos, num lugar que se chama Horto, lá em Juazeiro do Norte. E ela diz Uau. que esse lugar foi um dos contos que ela mais gostou de escrever para o livro. E, enfim, eu falta o ar, assim, são histórias realmente, como você falou, muito potentes, né? E acho até que falar da própria história, buscar sobre a própria história, as próprias origens, isso é criação também, né, Mai? Sim, bastante, amiga. Quando a gente fez essa enquete, essas perguntas aqui na Banca Vermelha, nos stories, muita gente respondeu e vieram essas respostas. Origem, criação de criador e criatura, enfim, é a nossa história, né? O que a gente tem de melhor para contar é o que a gente viveu, né? É talvez o que a gente Bom, mais saiba, né? total, né? Isso aí E eu com acho que nem conhecimento de isso, na causa. verdade. Nem tanto também, né? Nem tanto. Bom, é isso então. Sigam lá o perfil da Jaride. Inclusive no Heroínas Negras, ela deixa aqui no final, vou mostrar isso só rapidinho, porque é bem legal. Ela deixa um espaço para você contar a história de uma mulher negra que te marcou. E aí Ai, que massa! ela faz em forma de cordel também. Não sei, dá para ver, né? Aqui, ó. Que legal. E aí ela pede para as pessoas mandarem as histórias para ela, né? Inclusive ela vai lançar uma nova edição desse livro. Ele está esgotado nesse momento, mas ela disse que uma nova edição tá para sair do forno. Eu vi lá no Instagram dela, ela publicou acho que ontem, dizendo isso. Então, se liguem, leiam Mulheres Pretas, consumam arte preta, e isso é o mínimo que a gente tem para falar aqui. Enfim, é isso. É o mínimo mesmo. É o mínimo. Tá bom, amiga. Vamos seguir então pro terceiro bloco. Você segue aí com o Vlad. Eu vou seguir com o Vlad. Será que ele tá aqui? Acho que sim, acho que sim.
Então tá, minha gente, eu me despeço e a gente se vê na semana que vem. Tchau. Massa. Tchau, Mai. Fica aqui, né? Eu vou ficar. Fica aqui, ó, também. Tá bom. Tchau, amiga. Tchau, Mai. Bom, coloquei uma musiquinha aqui do Pedro Luiz e a Parede. Deixa eu ver, cadê? O Vlad tá aqui? Tá, ele disse que tá. Vlad, vou te chamar. Cadê? Vlad. Oi, Espero que Vlad. funcione. Tá dando para Funciona. ouvir? Tá dando pra ouvir sim. Pra mim tá ótimo. Pra galera que tá Hum, aqui, quem puder dar um Boa noite. alô. Boa noite para todos. Obrigado pela presença. Muito bom. Gostei muito da primeira parte. Da primeira e da Gostou? segunda. Gostei muito. Massa, massa. Vlad, você como professor, dizer uma coisa dessa é um elogio. Agradeço muito. Bom, Sim, tocaram em várias coisas legais. eu tinha separado essa música aqui para para abrir esse bloco da entrevista, que é a música que chama Transpiração, que é do Pedro Luiz e a Olha, Parede e do Ney sim, Mato sim, Grosso, que tem tudo a ver com sim. criação, né? Super bem. 99%. Exatamente, só quem cria sabe. Vlad, você tem Sim. coisa para brindar ou Olha, posso dar maçã, meu gole salve, aqui? salve. Tem aqui uma aguinha. É isso. Também vou dar um gole na água aqui. Vlad, obrigada por aceitar esse convite. Que é isso, uma honra e um prazer mesmo. Inaugurando minha primeira live. Sua primeira live, né? Sim, sim. Aconteceu Não comigo e vou com me a esquecer. Mayara. Não vou me esquecer. Não vamos esquecer. É inesquecível mesmo. A Isa disse isso quando ela foi entrevistada. Eu, quando fui entrevistada na live de uns amigos de BH, do Coletivo Mofo, mesma coisa. Enfim. Vlad, aliás, tô vendo aqui que tem pessoas acenando. Oi, gente, todo mundo que tá chegando agora para ouvir o Vlad falar. Quando a gente decidiu falar de criação, eu e Mayara, tem muito. Me veio a primeira pessoa que me veio na cabeça para conversar é você. Foi você. Porque foi com você que Obrigado. eu aprendi muito desse fazer. Você, inclusive, me orientou em um processo riquíssimo, assim, com referências e tal. E eu te conheci nessas aulas de poéticas visuais. E foi por conta Sim, dessas aulas que eu entendi, que eu aprendi que poética significa fazer, sim. né? Então, quando a ideia era falar de criar, de criação, eu e Mayara, na hora, concordamos em conversar com você, porque eu acho que você tem muito para falar sobre isso. Você é um educador incrível. Bom, mil elogios, né? Eu te Obrigado, admiro obrigado. demais, Obrigado. demais. Muito E obrigado. então, se você puder contar pra gente um pouco da sua trajetória como professor, né, da sua formação. Você também foi professor do Senac. Eu conheço muitas Sim. pessoas que tiveram aula com você. Então, será que você pode falar um pouquinho pra gente dessa Dessa sua parte como trajetória? professor, sim, Como sim. professor. Eu comecei a fotografia, né, no Museu Lazar Segal, tinha por volta de 15 anos, assim, completos ou para completar. Uhum. E lá no Segal mesmo, as duas atividades meio que se misturaram, assim, no princípio como uma espécie de monitor, né, do grupo de linguagem fotográfica, do espaço do laboratório fotográfico preto e branco, e logo em seguida, assim, eu comecei a dar aula na imagem ação,
né? E também fiquei um tempo no Segal, no lugar da Vera, que ela precisou se afastar por um ano. Então, essa atividade da fotografia como pesquisa autoral, de linguagem, etc., ela começa com a atividade de dar aula, né? Uhum, Na imaginação, então, uma escola específica de fotografia. Eu sempre fui, então, fotógrafo e professor paralelamente e, basicamente, um professor de fotografia. Né? Às vezes até acham estranho o porquê dessa especificidade, mas é um fato, assim, basicamente só fotografia, assim. Foi uma das vertentes profissionais que eu encontrei com a fotografia, que tem múltiplas formas, né, de atuar no mercado, né? uhum. Então, e isso me deu, na maior parte do tempo, uma possibilidade para desenvolver uma fotografia mais autoral, mais de pesquisa com a linguagem, nesse sentido desvinculada do mercado, né? Não que eu também não tenha feito uma prática de fotografia de mercado, etc., eventos e etc. Mas a atividade de professor, ela é a que de fato mais permite que você continue fotografando mais tranquilamente, né? Sim. E, bom, agora recentemente você fez pós-doutorado, né? Sim, sim. O outro dia eu estava até pensando nisso, assim, que essa carreira é uma carreira acadêmica, né? Então você termina se tornando Pois é. um artista visual acadêmico, um artista acadêmico, né? Eu fiz um mestrado na ECA, com poéticas, na linha de poéticas visuais, o doutorado também, na mesma linha de poéticas visuais, e depois no Uhum. IA da Unesp, o pós-doutorado também com uma pesquisa com trabalho fotográfico. Nas três tem em comum a atividade da publicação de um ensaio fotográfico em livro, né? No mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, né? Que é inclusive o boneco que eu pretendo lançar com a editora de vocês. Massa, com a editora do Mais Um Coletivo. Ô Sim. Vlad, eu me lembrei agora que, bom, a gente passou um tempo sem se ver, né? Depois que eu fiz uma primeira oficina de poéticas visuais, ela era no seu No ateliê, né? ateliê, Lá na na sua presidência. casa. E aí, Você fez duas vezes, depois né? disso. Oi? Você fez duas vezes, né? Uma Fiz vez duas até vezes. Fiz duas Com a vezes. Maria Braga. Faria quantas. Inclusive, estava fazendo com você antes da pandemia, a gente começou a fazer eu comecei a Isso, a fazer um primeira curso de aula. fotógrafos que fazem filmes, né? Isso, e fomos atropelados pela pandemia. Pela pandemia, sim. Mas eu me lembrei que eu te encontrei quando a gente se reencontrou na vida, depois de ter feito esse poéticas e tal, depois de um tempo sem se ver, você estava na banca de um amigo, que é o Marcelo Sim, Schettini, sim. e nossa, você trouxe muitas contribuições. Eu me lembro, eu tenho esse caderninho até hoje, assim, de muitas coisas que eu anotei ali da sua fala. E aí eu queria te perguntar como é para você esse processo de orientar trabalhos artísticos? Como que você, o que você sente? É uma coisa que te dá prazer? Sim, dá prazer, dá você ver o trabalho de alguém se desenvolvendo, você poder acompanhar. Por acaso, é, uma das atividades dando aula que mais eu fico preocupado, né? Porque dá muito medo de interferir na poética de alguém, né? O modo como essa pessoa vai fazer, etc. e tal. Geralmente eu fico mais preocupado com aqueles que não fazem, não desenvolvem o seu trabalho por alguma questão, bloqueio, preguiça, etc., do que com os que já vão desenvolvendo o seu trabalho, né, por conta, assim. Aqueles em que eu tenho que orientar menos são os que eu fico mais tranquilo. Vladimir é um poço de referências, gente. Para quem não conhece, eu peguei aqui o caderno para fazer as minhas anotações para a live e é o caderno que eu usei no curso que eu fiz com a Maria, que está aqui na live, de poéticas.
Não sei milhões se eu de... respondi, Carol, a primeira pergunta da trajetória como professor e essa ligação com o trabalho autoral, assim, não sei se Respondeu, eu respondi. sim, respondeu. Bom, eu me senti contemplada, assim, acho que pra mim ok. Se alguém não achou, não achou suficiente, a gente pode se manifestar aqui, a gente retoma. A Isa, por exemplo, está pedindo aqui, me Me orienta, orienta, Vlad. Vlad. Isso, eu ouvi a live dela que estreia as lives da Banca Vermelha, maravilhosa, né? E, por exemplo, orientar a Isa Guedes eu já ficaria mais preocupado, entendeu? Porque ali o trabalho já está acontecendo, né? Então, Sim. Ah, mas se eu puder falar rapidamente sobre o Vou Te Escrever, que é um projeto que você me orientou, né? Eu me lembro que eu cheguei com as imagens para você, para a aula, perdão. Cheguei com as imagens e cheguei com os rabiscos e você logo viu aquilo e me trouxe uma frase que é: a narrativa é um cavalo. sim, Então, eu acho que esse tipo de espelho, né? O aluno vai te mostrar alguma coisa e você rebate dessa forma, poxa, isso já é tão valioso para o pro processo criativo ali. Eu me lembro que essa frase ficou na minha cabeça o tempo todo, sabe? Foi inclusive a forma como eu escolhi ali para conduzir a minha poética e tal. Então, enfim, é muita generosidade, Isa, muita generosidade mesmo. Acho que o professor é uma figura que precisa ser generosa, né? sim, Precisa sim, compartilhar, né? sim, sim. E aí vou seguir para a terceira pergunta, que é, peço licença aqui para todo mundo que está, tem também uma coisa mais particular, porque no início da quarentena eu e o Vlad a gente trocou algumas ideias. E ele me mandou um filme da Agnes Varda, um Isso. Que era uma curta-metragem. tentativa de fazer as aulas do curso que foi atropelado online, né? Ou pelo menos para te Sim, passar algumas referências. fotógrafas que fazem filmes, fotógrafos que Isso, fazem filmes, e aí você me passou um curta da Agnes. sim, A gente também falou sobre anarquismo, sim, porque eu sim, que tava eu com estava lendo muita Cinema e Anarquia. total e eu tava com muitas questões com aluguel e você também fechou a conversa falando, não se esqueça que você é um anarquista, não vamos pagar nada. É isso, E a gente também falou sobre Mayakovsky, que foi por sim, conta dessa nossa conversa que a gente deu o título dessa live de Reservas Poéticas, sim. que você falou que, enfim, se você puder falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre as coisas que tem que prevalecer nesse momento tão difícil, né? Eu consigo ver beleza no trabalho da Agnes Varda, consigo ver ânimo, valentia e Sim, coragem nas sim, poesias do Mayakovsky, que eu finalmente pude ler por indicação sua também, e mais pertinente a esse momento, né? E anarquismo, você me trouxe muitas referências também. Então, Vlad, essas três coisas parecem tão absurdas e distintas, mas acho que elas têm coisas em comum. E será que você pode falar alguma coisa pra gente sobre tudo tentar isso? costurar, né, tudo isso, assim, eu vi, você tentou costurar três pontos, assim, né, que aconteceram Tentei em uma momentos tríade. diferentes, mas vamos lá. Bom, começar pelo Mayakovsky, né, que de alguma forma, como você falou, o poeta rubro da coragem, né, tem a ver com a Banca Vermelha, né, ele, né, autor de várias frases, uma dessas aqui que talvez sirva para quarentena é antes morrer de vodka Pera, que de pera, tédio, né? gente, vai interromper porque tá dando uma hora. Ô, gente, perdão, perdão, perdão. Espero que todo mundo que tava volte.
sinto muito que... Ô, Vlad, perdão. Não, tudo bem. É 1 hora só, né? Aí ela cai. Pois é, pois é. Aí tem... Então, voltando para o Mayakovsky, né? Sim, Você pediu para tentar fazer uma relação sobre esses 3 tópicos que a gente conversou, tem conversado nesse período, né? Da quarentena. A Agnes Varda, fotógrafa que também faz filmes, né? Fez filmes, inclusive, ela é mais conhecida como cineasta do que cineasta. como fotógrafa, apesar dela ter começado como fotógrafa e basicamente toda a obra dela tem uma referência, uma citação sobre a fotografia muito forte, muito presente, né? É, o Mayakovsky, que eu estava falando, o poeta rubro da coragem, né? O Antes Morrer de Vodka que de tédio, né? Nessa quarentena, né? No caso, no meu caso, O, cachaça. tem também outra, não existe revolução sem forma revolucionária, né? Aí acho que talvez por essa vertente, por esse ponto de vista da vanguarda, de alguém que brincava com a forma, né? Fazia um laboratório da forma e buscava o novo formalmente, né? Com bastante coragem mesmo, é, que eu aproximo o Mayakovsky da Agnes Varda, né? Nessa tentativa também de desenvolver isso que a gente veio a chamar de filme, né? Ou Uhum. audiovisual, de uma forma bastante livre e corajosa também, né? O... Agora, no final da vida, que ela conseguiu, de fato, né, ter uma exposição muito maior, né, e devida, totalmente justa, considerada tão importante quanto o Godard, né, talvez até mais, né. Sim, sim. Foi muito massa também pesquisar sobre a obra fotográfica dela. Eu a conheci como cineasta Sim, sim, e não tinha nenhuma referência dela como fotógrafa. E por conta do curso que eu fui atrás e, nossa, a gente descobriu bastante coisa, né? Foi bem sim. massa. Deixar aqui para o pessoal, né, que está ouvindo, nos ouvindo e vendo, a dica de 2 pequenos filmes, o Ulisses, né, Uhum. que é um Ulisse. pequeno curta, é Ulisse, no singular, né? É Uhum. Ulisse, um curta sobre uma foto, uma fotografia que ela fez fantástica, né? Assim, a foto e o curta sobre a foto, os 2 trabalhos, né, se alcançando, e o daguerreótipo, que é sobre a rua que ela morava, os comerciantes antigos, né, já na época dela, né, na Rua da Guerre, a rua que tem o nome do inventor, de um dos inventores, né, da fotografia. Sim, sim, Retratos fantásticos, né, desses comerciantes, né, e também essa relação da fotografia e da memória, e de novo essa forma revolucionária mayakovskiana, né, essa forma livre. Né. sim. E, sobretudo, o Ulisse, até para quem está aqui, tiver interesse, eu falei isso numa live com outra galera. Quem quiser, dá um salve que tem como enviar, Temos porque aí, né? Sei lá. aí já entra o Não, terceiro elemento que você falou, que era a anarquia, né? Aí a gente é. passa, com certeza, Agnes Varda e E Mayakovsky não Mayakovsky se importariam por vias com uma boa anárquicas. pirataria, isso, uma boa pirataria. Sim, sim. Vlad, acho que agora a gente poderia começar a falar também de você como criador, Tá certo. do seu processo criativo. Quando a gente fez esse convite, eu pedi se você perguntei se você gostaria de apresentar um trabalho, então você me falou Sim, do sim. trabalho No Tempo dos Homens de De Máscara, máscara. Sim. Que é agora, né? que é Isso. agora, mas o trabalho é de 2008, não é isso? E Isso, foi isso. E publicado em a 2011. publicação.
2011, e depois em 2013 a publicação do pequeno audiovisual com a presença, a participação do Lourenço Mutarelli, né? A partir de uma ideia, argumento que ele teve, a gente desenvolveu a continuação. Quando você me Uau! passou isso, eu gostei muito. Tá no YouTube, no canal do YouTube. Se colocar Vladimir Fontes no Tempo dos Homens de Máscaras, aparece, né? Tá. Eu Eu achei só vi as legal imagens. Desculpa, eu só falar vi. sobre esse trabalho. Uhum. Fala, desculpa. Desculpa, pode falar, Vlad. Não, não, porque ele de alguma forma, né, ele sintetiza assim as minhas práticas, né, poéticas, isso. Esse é o cartaz, né? Em 2008 eu vi mais ou menos essa máscara, uma máscara assim. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, eu vou colocar para vocês um pouquinho essa máscara, isso. E Essa na aqui, rua, né? essa daí, isso, no stick, né? E aí fotografei e anotei também com o desenho. E comecei a reparar nos noticiários televisivos, impresso na época, né? Ainda tinha bastante, é, notícias e fotografias com esse fenômeno. Pessoas com máscaras, assim, para diversos usos. Para o terrorismo, manifestações públicas, protestos, assaltos, máscaras de proteção para a saúde, máscara de proteção do ciclista em cidades poluídas, máscaras para se proteger da poluição, etc, etc. E eu comecei a reparar que havia um trabalho por aí, né? Assim, o porquê desse tempo em que a humanidade começa a vestir a máscara, por vários motivos, né? O Uhum. que mais me interessou, que é o caso dessa máscara, essa máscara dita ninja, essa máscara que tampa a sua identidade, porque ela tem uma relação com a fotografia, principalmente com o que aconteceu na Comuna de Paris, em 1871, em que os revoltosos, né, os integrantes da Comuna, posaram ingenuamente para fotógrafos, né, todos com poses, etc. e tal, de orgulho, né, pelo feito da Comuna e das barricadas, etc. E depois essas fotos foram usadas pelo Estado francês para todos os que foram fotografados serem assassinados, né, como uma reprimenda do Estado. A partir daí, a fotografia ensinou para quem vai fazer uma manifestação, uma revolta, que é bom você não identificar o seu rosto, né? Você não identificar a sua cara, né? E aí as manifestações. Aqui em 2013, né, depois começou Sim. todas as passeatas, etc., e a presença das máscaras, né, inclusive por alguns grupos, como os Black Blocs e outros, que não são necessariamente Black Blocs, tem como lição esse fato da Comuna de Paris, né? Que é uma lição que a fotografia deixou. Olha, cuidado, né? Ainda mais num tempo em que nós vivemos, onde as câmeras estão espalhadas por todos os lugares, né? Sim. Vlad, você já pensou numa releitura desse trabalho, nesse momento que a gente está vivendo? Como que você. Não sei se você. Bom, logo que a gente se colocou em quarentena, né? Logo que. Depois que a máscara passou a ser um item Isso, uma... obrigatório e tal. Teve um momento que eu fiquei pensando, assim, essa coisa da gente, do bilhete único, né? Eu tenho um bilhete único de pessoa com deficiência, então, quando eu passo no ônibus, eu tenho que mostrar o rosto, porque senão ele corta o meu bilhete. Acho que isso acontece não só com pessoas com deficiência, quem tem bilhete especial, mas enfim. E aí eu fiquei pensando, nossa, como usar o bilhete com máscara, né? Óculos, sei lá, como pegar transporte público, mas enfim. E aí
vendo esse trabalho de 2008, publicado em 2011, depois disso já poderia ter sido feita uma releitura em 2013, como você falou, né? E agora, mais do que nunca, nesse momento que a gente não sabe quando a gente vai conseguir voltar a andar sem máscara, né? Sim, sim. Como que você pensa esse trabalho atualmente? Eu vou passando aqui outras Tá. imagens que eu salvei aqui, Vlad, do trabalho. Olha, Depois você... essas imagens são uma observação técnica que você está passando, elas Tá. são do caderno de anotações, né? Ela vem desse caderno. Elas foram transformadas em gravuras. O trabalho também tem apropriações de fotografias de prints de tela, da época, de vários, de filmes, Uhum. enfim, desse fenômeno, né, de várias pessoas usando máscaras. E essa, Respondendo a sua pergunta, hoje em só, dia, desculpa, pode falar? não, só aproveitando que você estava dando esses detalhes, tem escritos também. Isso, isso. Essa, por Eu exemplo, volto do no medo, escrito. terror e violência, essa daqui Isso, também tem pouca era luz por trás dos olhos. isso. Cara, essa é desse tempo, né, Vlad? É, Especificamente assim, quando eu vi, eu falei, olhei o uau! texto depois e falei, olha, não sei. O que vinha, né? O texto vem depois da captura da imagem. É, hum, Foi um tempo em que eu deixei assim que a mente trabalhasse e não o cérebro. As palavras vinham e eu simplesmente quase que psicografava assim mesmo, né? No sentido de tentar uma desconexão mesmo do texto. Tem uma até que acho que eu não vou conseguir achar aqui, em que o nonsense do texto é bastante acentuado. Voltando para a pergunta, para a sua pergunta do esse trabalho hoje, eu até tentei, ele veio, né? Me lembrei dele imediatamente, assim. Mas eu acho que agora ele se anula, né? Porque, como você falou, praticamente todas as imagens vão ser no tempo da humanidade de máscaras, né? Eu continuei capturando algumas imagens de tela. Ó, por exemplo, essa tem a ver com uma manifestação, né? Então são várias situações onde você cobre o rosto, né? Para se proteger de alguma forma, proteger a sua identidade, proteger a sua vida, proteger a sua saúde, é, a sua cidadania, Sim, sim. a sua ideologia, enfim. É, essa máscara. Uau, Vlad. O trabalho, você diz que o trabalho seria um outro sentido agora, né? Porque esse Sim. tempo dos homens de máscara é diferente do que ao qual você se referia, né? Quando criou esse daqui. Não, tinha Então, também já a máscara, aquela máscara já da saúde, né? Essa máscara que aham, inclusive de um modo geral, em países asiáticos, isso já era um hábito, né? Já faz algum tempo, né? E que veio se acentuando, né? Veio se acentuando, aumentando, aumentando, e agora, né? É sim, uma vestimenta comum. sim. Vlad, esse trabalho virou uma. Ele é um vídeo, né? Você falou. Eu fiz um vídeo também a partir de uma ideia de um dos cartazes que eu pregava, esse do Homem Mascarado, aquele primeiro que você passou, também por um Esse aqui. código de palavras no tempo dos Homens de Máscaras, que a PQRU copia, que são códigos de seguranças e etc., que tem a ver, inclusive, com códigos de rádio, de fala em rádio, né? Do Uhum. exército, da polícia, etc., né? Quase como QAP, QRU, QSL, alô, eu estou te ouvindo, copia, quer dizer, eu estou visualizando alguém, alguém está no meu campo visual. Então, essa ideia do rosto protegido, inclusive desses códigos. Né?
Em uma das gravuras que eu vi, tinha também a questão da cópia, né? Quem é o autor. Sim, sim. Que é essa questão da autoria sempre foi discutida nas aulas que eu fiz com você. Sempre tem essa questão da autoria também, né? Sim. Nesse trabalho também. Bastante, porque ele é praticamente um trabalho em que eu vou me apropriando dessas imagens, né? Ou me Uhum, apropriando com o desenho, que copia uma fotografia já existente na imprensa, né? Quase todas essas vêm disso. Ou a própria imagem fotográfica mesmo, que eu me aproprio, corto, recorto, trabalho, e ela passa a ser minha desse trabalho, né? Então, o, esse conceito da autoria aqui é bastante fluido. massa. Quando a gente colocar esse trabalho no blog, a gente pode inserir o vídeo do YouTube? Por favor, por favor, por Tá, favor. Então, massa. só para falar do filme, quando eu mostrei esse Uhum, trabalho para o Mutarelli, aí ele falou assim, ah, mas eu vi uma vez um sujeito que pregava um lambi-lambi num poste, aí enquanto ele ia para o outro poste, vinha um outro sujeito e retirava o que ele colou. Ele ia mais para frente, colava no muro, ele ia lá e retirava, e assim sucessivamente, quase como uma performance. Aí eu sugeri a ele que a gente fizesse essa cena na cidade, como uma intervenção, um misto de, entre aspas, ficção e documentando essa performance, né? uhum. É, ali na Pompeia, e onde eu colava um cartaz no poste e o Lourenço ia lá e arrancava. Colava e arrancava, colava e arrancava, né? Ou seja, essa ideia de alguém que está monitorando a sua ação, né? Alguém que Sim. está seguindo e alguém que desfaz aquilo que você está fazendo. Uau, Ele era cíclico, assim, é um vídeo cíclico. massa. Vamos disponibilizar então para a galera ver. No- E para finalizar, assim, será que você poderia falar um pouco das suas referências no curso que a gente estava fazendo? Você falou de um fotógrafo que é grande referência para você, mas não sei se você quiser falar ou ultimamente o que que Qual? você tem Ó, o eu gostei do que Depardon você falou. foi o Depardon. Depardão, eu amo. Mas eu queria aqui colocar, já que isso está na pauta, né, uma coisa muito importante. Vocês mostraram o trabalho da Rosana Paulino, comovente, uma das maiores poetas, né, da visualidade brasileira, etc. Faz muito tempo que ela está trabalhando e exatamente muito pouco conhecida, né, para o Sim. tamanho e para a potência do trabalho dela. E eu queria colocar aí para todo mundo que está nos ouvindo, se vocês conseguem ter 5 nomes de autores de imagens fotográficas da pele preta, ou seja, brasileiros, né? 5 não é tanto, hein, gente? 5, né? Eu vou falar Quando um, você Marcelo falou, Marçam, que está aqui, opa, que está aqui, grande Isa Marcelo. É que eu Guedes, sou que está suspeito, aqui, né? Mas o Marcelo Marçal, ele extrapolou a condição de meu aluno, né? Ele é um dos grandes autores mesmo. Isa é um trabalho Guedes, brilhante. ouvi, eu gostaria de conhecer mais, né? O Walter Firmo, né? Acho que uma das nossas Boa. grandes referências. Rosana Paulino, Eustáquio Eustáquio Neves, Neves, isso. O grande poeta, que também tem um trabalho fotográfico muito bom, Mário de Andrade, né? Não pode ser esquecido, o Turista Aprendiz, é um trabalho, basta o Turista Aprendiz que você já entrou para os grandes trabalhos fotográficos feitos no Brasil, né? Isso, o sim. Paulo Pepe está falando de Eustáquio. Gia Isso, vamos Janiara, levantando. Isso. Eu sim. tenho o meu professor no Lazar Segal, um grande fotojornalista, Luiz Paulo Lima, né? Pessoa Uhum. queridíssima. Quando eu o cito, as portas se abrem assim pela grandeza da pessoa dele, assim. Luiz Paulo Lima.
Então era bom a gente aumentar essa lista, né? Sim, com certeza, com certeza. Acho que esse é um bom exercício para a gente deixar aqui, né? Isso. Como Não, Walter Firmo, pessoas conhecer que. a obra de Walter Firmo, é importantíssimo, importantíssimo. Walter Sim, e tem Firmo. muitas fotógrafas contemporâneas também agora que Sim, não, então, eu conheci eu há pouco segurei aqui para tempo. não citar os alunos, né? Como Marçã e outras alunas, mas muito, muito, muito. Dos últimos 15 anos, 20 anos, apareceu muita gente nova, boa, boa mesmo, assim, boa mesmo. Sim, Ellen Salomão, Amanda Sim, Tropicana, são mulheres lá da Bahia. Enfim, sim, vamos então deixar, né, como exercício para gente, pessoas brancas, para a gente incorporar essas referências, né, de pessoas pretas. Inclusive, eu vi que o laboratório da UFBA acabou de publicar também um pouco antes da live eu vi que eles publicaram trabalhos, fizeram lá um levantamento de trabalhos de pessoas pretas para a gente conhecer, quem não conhece, né? muito E bom. também queria só finalizar dizendo a Isa, que é uma das que quer orientação sua, é, Sim. a Isa me Depois você põe em indicou contato. essa semana, com certeza. A Isa me indicou essa semana um festival Cachoeira Doc, que está rolando até o Sim. dia 7 de junho, que tem curtas-metragens maravilhosos, realizados por pessoas pretas, e estão disponíveis até o dia 7 de junho para serem vistos. E Sim. acho que é isso. A Recados Belotti, dados. Priscila fala do Elias Santos, Uhum. Marçã fala da Mariana Ser, que é a Mariana Cerzedelo. Acho que é a Cerzedelo, né, Marçã? E isso. O Alexandre, né? Alexandre Pereira, André Oliveira, vários, 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 vários. Vários, vários. Vamos ampliar isso. Vlad, muito obrigada pela Eu espero sua. que tenha conseguido colaborar aí, porque Claro que sim. É sempre bom ouvir você falar. É sempre bom te ver também. agradeço. E, Muito legal. e celebrar E também obrigado pelo essa. convite, né, para essa chance de poder mostrar o trabalho, né? Ele está na revista Sibila, né? Sibila.com, né? Tá? Foi de lá que eu E peguei as imagens, inclusive. isso. E o áudio. aliás, o Enio César, ele fez, que entrou aqui, ele fez o estilo desse vídeo inteiro, assim, tem um filme praticamente feito só com fotografias, ele seguiu. Eu colando o cartaz e o Lourenço descolando. Sim. Até esqueci de perguntar se alguém tem alguma pergunta para o Vlad, quiser colocar aqui. Só dizer que o Vitor Cohen perguntou quando sai o livro. Qual? O do tiro de tela? Vitor, será que é o do tiro de tela que você está dizendo? A gente tem uma boa história para contar É, do processo. Eu não o sei se ele está boneco se está referindo. sendo feito. É, estamos na fase do boneco, mas está quase É, saindo. sim, Deixa é do seu a gente. pós-doc, é o tiro de tela. Isso, Tiro de tela. tiro de tela, isso. Que também é uma situação, né, que como a dos homens de máscara, se banalizou, né? Tirar fotografia disso daqui que a gente está fazendo, a foto da tela, porque o espaço virtual virou um espaço, né? A gente está aqui confinado, em quarentena, então um dos espaços para se fotografar é a tela do computador, né? É uma forma de fazer retrato, então aquele trabalho também, né, de alguma forma, tá vendo? Tem que publicar rápido, tem que Tem que fazer e publicar mostrar. rápido, Vlad. Inclusive, eu vi uma Isso. live Como aí um com. instante, né? Sim. E eu vi recentemente uma live com uma fotógrafa que estava, que durante a quarentena se ligou nisso e começou a capturar câmeras que estão espalhadas, né,
ao redor, em vários lugares. E aí eu me lembro que quando eu vi, eu falei, nossa, eu lembrei de cara, de tiro de tela, lembrei de outras referências que você já trouxe, dessa coisa das câmeras de segurança e tal. E aí Sim, até comentei sim, com a Mayara, falei, poxa, como é importante também a gente estudar um pouco quem veio antes da gente, né? No mínimo, assim. sim, sim, Porque sim. ninguém está inventando a roda fazendo Não, imagem de tela de computador, de câmera de segurança, né, não, minha gente? Pelo não, amor de não, Deus, tipo. não, Então acho não. que isso é uma coisa que eu queria deixar assim também, que acho legal Isso, bom, não sobre desmerecendo o esse trabalho tópico, dessa fotógrafa, que também é bem massa, o recorte que ela tá fazendo e tal, mas é que acho que é importante a gente entender que isso não é nenhuma novidade no mundo, né? Acho sim. que nada do que a gente E faz, né? não, isso que você falou, só para a gente ir fechando aqui, né, Carol, sobre a questão das poéticas, uma coisa que eu sempre falo, que isso eu aprendi com o professor Evandro Carlos Jardim, também um grande artista, que a poética ela se funda, né, se fundamenta, se apoia em uma base triangular, né, três pontos, né, um deles pode ser manco, dois deles podem ser mais mancos assim, mas de alguma forma ela se apoia nesses três. Geralmente o fazer, né, que é a própria poética, o fazer, você tem que fazer, o estudar, que é isso que você estava acabando de falar, né, Carol? O saber da história do meio que você pratica, saber as pessoas que já trabalharam, o que fizeram, né? Isso é muito importante, né? E o mostrar, o exibir o trabalho, né? Que é quando a poética de fato ganha sentido, né? Então, alguns não conseguem, têm mais dificuldades com a exibição, com a mostra, outros estudam menos, têm um fazer compulsivo, obsessivo, outros vão mais devagar no fazer, preferem estudar mais, estar mais amparado, né, teoricamente ou tecnicamente mesmo nas questões do fazer, da estrutura mesmo. Né? Tem alguns que mais exibem do que fazem, e, né? Acho que essa talvez seja uma das características da contemporaneidade, né? Você mais Sim. mostra do que faz e estuda, né? E tem, claro, né, poéticas que têm esses três pontos bem equilibrados e fundamentados, né? Mas esses três são pontos importantes assim na trajetória e na construção de um trabalho. Nossa, que encerramento brilhante. Muito, muito, muito grata, Vlad. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado mesmo. Te deixo um beijo e Um se beijo cuida para todos muito, vocês. viu? Estou aqui me cuidando. Tá bom. Tchau. Vou colocar a Tchau. música que você escolheu. Ânimo, valentia, Pô, coragem. coragem. Porque na real só os filmes de terror, né? De verdade, só os filmes de terror. Que Não é? pena. Mas Uma pena. é isso. Um beijo, Um Vlad. beijo. Boa noite a todos. Bom, então, dose dupla, edição 3, vai chegando ao fim. Agradeço demais todo mundo que participou. Vendo o pulso do correr da vida, vendo que não ouvia, desse ânimo, valentia, coragem. Ânimo, valentia, coragem. Quero só dar um último recadinho aqui, que é lá no site da Banca Vermelha, a gente disponibiliza todas as lives que a gente faz em versão áudio e também os textos para vocês pegarem as referências que a gente fala aqui, tá? E também queria só dizer que nesse momento da pandemia, a gente escolheu colaborar com uma ONG que se chama Mulheres da Luz, que acolhe mulheres em situação de prostituição. Então, por gentileza, assim, quem se sentir tocado
com essa causa que a gente abraçou e quiser colaborar, toda a venda do Zine Online que a gente colocou lá na banca, que é Um Violador em Tu Caminho, o valor dele vai todo para essa ONG. Quem se sentir disposto e com vontade de colaborar, é isso que eu tinha para dizer. E até semana que vem, quinta que vem, 18 horas, tem mais, tá bom? Beijos. Até!